Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Física em Casa. Hoje nós vamos falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais, tudo bem? Primeiramente, a gente tem que saber distinguir uma da outra, certo? Para um tipo de grandeza escalar, nós não conseguimos atribuir a elas direção e sentido. Mas para as grandezas vetoriais, nós conseguimos atribuir direção e sentido, certo? No que diz respeito às grandezas vetoriais, logo adiantando, né, é necessário nós também continuarmos o curso falando um pouco sobre o que seria vetor e as suas propriedades. Tudo bem? É muito importante para a gente verificar o comportamento de grandezas físicas, né, durante o movimento dos corpos ou das partículas ou de uma distribuição, certo? Então a direção e sentido, no que diz respeito às grandezas vetoriais, é muito, mas muito importante, tá pessoal? Certo? Veja, o que seria uma grandeza escalar? As grandezas escalares possuem essa particularidade, que justamente nós não conseguimos atribuir a elas direção e sentido, tudo bem? Por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Eu não vou dizer que agora mesmo é 9 e 17 para a esquerda, 9 e 17 para cima, 9 e 17 para frente, ou seja, eu não consigo atribuir ao tempo uma direção e sentido, tudo bem? Da mesma forma, a massa é uma grandeza escalar, certo? Eu vou na balança eletrônica, eu vou, né, medir a minha massa, eu vou chegar lá e dizer, opa, a minha massa aumentou 30 kg para cima, minha massa aumentou 30 kg para a esquerda, minha massa aumentou 30 kg para frente. Então, a gente não consegue atribuir direção e sentido para a massa. E entre outras grandezas físicas também que não conseguimos atribuir, né? Direção e sentido, como a temperatura, como a própria energia, né? Energia de modo geral, certo? Nós não conseguimos atribuir direção e sentido, por isso elas são grandezas escalares, tudo bem? Vou colocar aqui como exemplo o tempo, uma grandeza escalar. O que mais? A massa, temperatura, tem uma energia, qualquer energia mecânica, certo? E entre outras grandezas, existem muitas grandezas escalares, tudo bem? Grandezas vetoriais, conseguimos atribuir a elas direção e sentido. Então eu posso dizer que eu estou aplicando uma força para frente, estou aplicando uma força para cima, aplicando uma força para baixo, certo? Então a força é uma grandeza vetorial, tudo bem? O que mais? Eu posso dizer que o carro está com velocidade para frente, que o carro está com velocidade para trás. Então velocidade é uma grandeza vetorial, certo? O que mais? O carro atingiu uma certa aceleração para frente, aceleração para trás, ou então o corpo está caindo de forma acelerada. Então a aceleração também é uma grandeza vetorial. E entre outras grandezas, com as quais podemos atribuir a elas, certo? Direção e sentido. Tudo bem? Agora vamos vamos estudar especificamente propriedades vetoriais. Uma vez que a gente está falando de grandezas vetoriais também, é muito importante nós estudarmos algumas propriedades vetoriais, porque dependendo de algumas propriedades, você pode estabelecer também das propriedades vetoriais grandezas físicas, como o trabalho, grandeza física escalar, como o trabalho, como outros tipos de energia, certo? Então, é muito importante saber tais propriedades. Primeiramente, a gente vai aqui estudar resumidamente o que seria análise vetorial e definir o que seria vetor, tudo bem?
Vetor é uma representação a qual nos dá direção e sentido para uma grandeza física, uma grandeza qualquer, certo? Então a gente pode pensar como definição, trata-se de uma representação na forma de seta, vou escrever aqui, forma de seta, tá? Na forma de seta, que a qual estabelece uma orientação sobre, vou colocar aqui de maneira geral, né, sobre algo ou alguma coisa, certo? Porque veja, a questão do vetor, a gente pode tomar como exemplo muitas placas de trânsito, né, que a gente vê aí pelas estradas. À medida que a gente vai se movimentando, que a gente vai saindo de uma cidade para outra, a gente vê várias placas, né, sinalizando através de um vetor, através de setas, certo? Às vezes a gente chega em um determinado ponto da estrada, você tem uma seta para a esquerda, então você tem que dobrar para a esquerda. Você tem uma seta para frente, então você tem que seguir em frente, certo? Ou então você verifica que a seta está meio curvada, então certamente mais lá adiante você tem uma curva, né, bem mais brusca, então você tem que ter cuidado. Então, de alguma forma, a seta está sinalizando algo, certo? Está te dando uma certa orientação, tudo bem? Mas no que diz respeito às grandezas vetoriais, essa seta, esse vetor, ele vai nos oferecer a direção e sentido da ação daquela grandeza física, certo? Então, isso é muito importante, né? Principalmente para definir, né? A gente pode pensar por que a aceleração, né, movimento circular, por exemplo, ela é para dentro, ela tem direção para o centro, por exemplo. Então a gente pode determinar essa direção, certo? Então por isso que a aceleração, movimento circular e uniforme, por exemplo, né, é chamada de aceleração centrípeta, porque ela tem direção, né, da trajetória para o centro da circunferência, certo? A gente vai ver isso mais adiante, tudo bem? Então, no que diz respeito ao vetor, a gente pode definir dessa forma para as grandezas físicas, vetoriais, o vetor sinaliza direção, tudo bem? Da ação da grandeza, tudo bem? Então, por exemplo, a gente pode pensar a velocidade de um corpo, uma partícula, é 30 metros por segundo, tudo bem? A intensidade. Mas para onde que essa partícula está indo? Está indo para cima? Está indo para o lado? Está indo para o outro? Então, representar vetorialmente a velocidade dessa partícula, né, te dá uma interpretação bem mais completa sobre o movimento. Tudo bem? Então, por isso que é essencial você saber propriedades vetoriais. Tudo bem?